Gênese no lar, Evangelho no coração. Manhã do dia 19 de maio do ano de 2020. Rogamos ao Senhor da vida que nos inspire, que nos envolva, de sorte que possamos assimilar melhor, compreender a tarefa que nos está reservada para o dia e as repercussões para o grande futuro. A realeza de Jesus. Nós vamos abrir o livro Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 2, intitulado Meu Reino Não É Desse Mundo. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Ouçamos Allan Kardec. No capítulo citado, no item 4, ele diz assim: que não é desse mundo o reino de Jesus, todos compreendem, mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana numa ordem de ideias quaisquer. A todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer: o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores e etc. Essa realeza, oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real? Imperecível é a primeira, enquanto esta outra é joguete das vicissitudes. As gerações que se sucedem, à primeira sempre a bendizem, ao passo que por vezes amaldiçoam a outra. Esta, a terrestre, acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder. Governa, sobretudo, após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse: sou rei, mas o meu reino não é desse mundo. A escolha desse trecho, ela foi indicada ontem à noite, quando estávamos preparando o encontro de hoje. E aí eu, na minha condição de apenas facilitador que desconheço os propósitos do alto, perguntei: mas esse trecho é muito pequeno. E eu ouvi de um amigo muito querido como é a menor resposta do Livro dos Espíritos.
sendo a mais importante. A semente, quando apresentada, lucificada, adornada, envolvida, engrinaldada pelo amor verdadeiro, ela tem um poder que supera todas as filosofias, argumentações ou métodos científicos. A realeza de Jesus, ela se amplia à medida em que a humanidade vai se maturando, vai evoluindo. Lá atrás, ele escolheu uma comunidade pequena. Pessoas simples, à beira de um lago, que vivia basicamente da pesca. E naquele lago simples, com aquele grupo diminuto, a mensagem foi capaz de dividir a história, de abalar Roma e a estrutura dos judeus. E o interessante porque foi uma mensagem tão rica, tão pródiga de amor, de esperança e de fé, em meio às dores do mundo, que de uma forma silenciosa, mas eficaz, foi sendo propagada de boca em boca, porque a boca fala do que vem do coração. Ou seja, a mensagem tocou as almas. E a gente costuma filosoficamente perguntar: por que não toca a todos? Ou da mesma forma? É porque nós podemos refletir que existe um processo de evolução da sociedade, evolução da espécie, como também o progresso moral. E há também um terceiro elemento, para efeito didático, que é a capacidade do indivíduo de transcender, de entrar num campo que está para além das percepções físicas. Observemos que interessante. Em filosofia, vamos aprendendo que o movimento do amor ele é uma constante reminiscência que se apresenta. O belo, o justo, quando são percebidos, são sentidos, significa que eles existem dentro. Porque senão não teremos a capacidade de reconhecer o que está fora. Isso é uma reflexão que cala fundo nos nossos corações. Você não pode reconhecer lá fora se realmente não está dentro. Por isso que o universo da filosofia espiritual conclama o ser a mergulhar dentro de si, para tirar tudo que impede a manifestação da essência que é pura, que é divina. E que Jesus, como mestre dos mestres, e para além de ser mestre, ele é Senhor, e essa condição de Senhor confere autoridade, e essa autoridade ela é tão sublime que ela envolve a todos num movimento de misericórdia, de oportunidade e de paciência. Porque ele, o amigo de todas as horas, apoia todas as nossas vontades no sentido soberano, no sentido de ajustar, de harmonizar. Ele apoia, mas ele não pode interferir, porque assim ele tirará de nós, do aprendiz, a oportunidade de descobrir, de abrir a possibilidade, a consciência pela informação. E por isso, como o grande administrador dos destinos planetários, ele visita cada lar quando convidado.
Ele chega junto do nosso coração quando nós clamamos, embora ele esteja presente sempre. Mas ele se aproxima quando nós dizemos: Senhor, Senhor, Senhor. E a equação é: pedi e obtereis. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. São 3 movimentos proporcionados ou impulsionados ou gerenciados pelo poder que está dentro de cada um. A fé. E em meio a esse movimento de buscar para ter resposta, de suplicar para ter remédio, de ansiar para ter carinho, ele vai nos atendendo. Como atendeu aquele grupo de singelos, de desconhecidos pescadores, que não tinham a academia, que não estavam inseridos numa sociedade em que a ilusão prepondera, a competição, o vale quando você pensa como eu. Não. Eles eram homens que lutavam pela sobrevivência, que se harmonizavam com os corações afins, seus parentes, amigos, amores. E foi naquele ambiente, entre aspas, sem a corrupção da sociedade, sem o poder manipulador, integrados num contexto da harmonia, da vida simples. Ele encontrou ali o ambiente para semear a boa semente. Mas eram homens como nós, no seu sentido de humanidade, que caminha para compreender. Os apóstolos, os discípulos, representam o arquétipo das necessidades humanas. O desejo de melhorar, mas ao mesmo tempo a inabilidade, a paixão, o apego. Cada um dos discípulos conta um pouquinho das nossas histórias, de aquisições e de necessidades. E dentre eles, alguns na história, como em qualquer agrupamento surgem as lideranças, neste ou naquele quesito, nós sabemos do valor, por exemplo, de Simão Pedro, que representa, naquele grupo, o mais maduro, aquele que tinha uma família, uma esposa, que a sua experiência, os seus exemplos representavam um magnetismo próprio que contagiava, que estimulava, mas que repreendia os demais. Mas Pedro também apresentava o ímpeto, a paixão, muitas vezes a explosão, aonde a prudência fica para as consequências, quando amargamos a dor. Aí percebemos como que deveríamos ser mais cuidadosos. Pedro fala um pouquinho da exigência para com aqueles que caminhavam com ele. O querer resposta é muito do pai que anseia pela perfeição do filho ou dos seus entes. Pedro conta um pouquinho de muitas coisas que a gente precisa. Certa feita, Jesus estava reunido com aquele agrupamento, e Pedro se aproxima ralado por extremo desgosto. Essa narrativa consta nas tradições do mundo espiritual, e o benfeitor Neio Lúcio vem aplicar na nossa lição da manhã. Ele estava agastado com parentes descriteriosos e rudes, pois o velho tio acusara-o de dilapidador dos bens da família, e um primo ameaçara esbofeteá-lo na via pública. Pedro guardava por isso semblante carregado e austero. E naquele dia,
que não fora fácil. Ao findar da tarde, ele sabia que à noite Jesus estaria reunido com o grupo e ele se aproxima, pesaroso, com as dores da alma. Sua mente confusa, cheia de conflito, mal conseguia acompanhar o Mestre Jesus que lia frases das Sagradas Escrituras. Após o comentário de Jesus, ele interrompe. E para o grupo ele desabafa. Ele diz para Jesus que tinha muitos conflitos com a parentela. E a postura real, nobre, justa, bela, amorosa de Jesus ouve em silêncio. E após um longo relatório afetivo, Pedro indaga ao Rei dos Reis. Aquele homem que não tinha palácio, que não tinha ouro, que não tinha reconhecimento popular. O rei do silêncio, do amor, da virtude, que tinha apenas uma coroa de espinho e uma cruz, porque nem pedra, na verdade, ele possuía. A marca era o testemunho. Ele indaga ao Senhor. E Jesus ouve e redargue, dizendo: Simão, diante desta situação, o que fizestes? As arremetidas dos familiares incompreensivos, como reagistes? Pedro então responde: sem dúvida, reagi como devia. Coloquei cada um no seu lugar próprio. Anunciei sem rebulsos as más qualidades de que são portadores. Meu tio é raro exemplar de sovinice, e o meu primo é mentiroso contumaz. Provei perante numerosa assistência que ambos são hipócritas, e não me arrependi do que fiz. O mestre refletiu por minutos longos e falou, compassivo: Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa? Naturalmente, mestre, trabalha. De uma certa forma, irritadiço, disse Pedro. Com que? Tornou o amigo celeste bem-humorado. Usando ferramentas. Após a resposta breve de Simão, o Cristo continuou: as pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra são os primeiros, Pedro, e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai, para a edificação do reino dos céus em nós mesmos. Quando falhamos no aproveitamento deles, que constituem elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios. Porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de dar soluções. A ave, Pedro, é obrigada a fazer o ninho, mas não se lhe reclama outro serviço. A ovelha dará lã ao pastor. No entanto, ninguém lhe exige o agasalho pronto. Ao homem foram concedidas outras tarefas, quais sejam as do amor e da humildade.
na ação inteligente e constante para o bem comum, a fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos na terra. Os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo ou o serrote, que podemos utilizar em benefício da construção do templo. Do templo, Pedro, vivo e sublime, por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma. Enquanto o marceneiro usa as suas ferramentas por fora, cabe-nos aproveitar as nossas por dentro. Em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Aquele que bem se conduz, em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade. Porque, Pedro, minha amiga, meus irmãos, se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Calou-se Jesus. E talvez porque Pedro tivesse ainda os olhos indagadores, acrescentou serenamente Jesus: se não ajudamos ao necessitado de perto, como auxiliaremos os aflitos de longe? Se não amamos o irmão que respira conosco, os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que se encontra no céu? Depois dessas perguntas, pairou na modesta sala de Cafarnaum o expressivo silêncio que ninguém ousou interromper. Eis a realeza de Jesus, num pequeno diálogo, mas que solta os olhos, transborda o coração. Porque qual de nós estamos isentos de trabalhar os maiores desafios no lar, na família, no núcleo de trabalho profissional, na casa espírita? Enfim, aonde estivermos, o próximo, a adversidade, o limite, exigirão ferramentas para que a gente construa o templo íntimo, para que esse templo íntimo agasalhe uma vida qualificada. Então, se precisamos da areia, do cimento, da água, para fazer a argamassa, para assentar um tijolo, um pilar, um alicerce, a parede, o teto,
como espíritos, precisamos das virtudes. Para a sabedoria, precisamos do conhecimento, não periférico, que se apoia em opiniões, em informações, não. É aprofundamento, é mergulho. João Batista representa aquela situação que prepara para o advento da realeza superior em Cristo. Então, como espíritas cristãos, estamos sendo chamados para beber desta água e nos banhar nas mudanças necessárias. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa voz que muitas vezes pronunciamos é uma voz que clama no deserto, porque a terra está árida, porque até então não tínhamos percorrido o caminho que nos aproximasse do Mestre. Mas agora que estamos definitivamente abrindo mão das nossas personas, do que nos macula, do que nos vincula, aprisiona, estamos dispostos a enfrentar com coragem, com galhardia, com perseverança as ilusões? Não tenha dúvida de que a terra continuará árida, porque ainda não merecemos um jardim. Mas caminhando no deserto que vai nos levar para o encontro divino com o Mestre e Senhor, tenhamos confiança, porque teremos o apoio, teremos a inspiração e a bondade daqueles que já percorreram o caminho e que irão se aproximar de nós para sempre dizer: tende bom ânimo, persevere, vá adiante, não estás órfão. O reino dos céus é dos aflitos. Bem-aventurados os que choram, que sentem perseguições. Mas lembrem-se, bem-aventurados os misericordiosos, porque estarão operando com bondade. E quando, semeando o bem, vez por outra seremos presenteados com as rosas da fraternidade que representam um intercâmbio entre os seres que se amam e que vão nos ajudando para amar a todos e não só aqueles que temos afinidades ou interesses. Amar a todos. Porque o gigantismo de Jesus não está nos fenômenos de cura, de trazer Lázaro à vida, de dar visão a cegos. O gigantismo de Jesus não está em andar por cima de águas ou transformar água em vinho. O gigantismo de Jesus está efetivamente na sua condição de dar a vida. Amar indistintamente e sem mensurar hora, lugar ou selecionar pessoas. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Quando Jesus encerra esse diálogo com Pedro, conforme a descrição do espírito Neio Lúcio na obra Jesus no Lar, no fundo, a gente percebe que esse silêncio que pairou naquela modesta sala é o mesmo silêncio que paira quando nós nos curvamos diante da magnitude do amor que advém de Deus e, na expressão de Paulo, nos constrange. E por um movimento natural de reconhecimento e gratidão, só me resta sair para o mundo para encontrar essa paz. Porque no mundo tereis aflições. Então a paz interior é a capacidade de vencer os limites, as crises, as transformações, sem se afetar, mantendo incólume. E assim podemos concluir.
numa singela análise interpretativa, sem nenhuma presunção de fechar, porque o Evangelho só abre, e o ideal é que ele gere muitas dúvidas, podemos encerrar dizendo: Jesus afirmara: o meu reino ainda não é daqui. O que podemos concluir que este silêncio ele expressa o amor que brota dos corações. Eis o diferencial da mensagem do Evangelho. Ela nos constrange e percebemos que não temos que intelectualizar. Nós temos é que internalizar. Porque cada um, aqui e agora, diante desse momento, entrou na faixa vibracional do pensamento do Cristo. Foi ele quem disse: quando 2 ou mais pessoas estivessem falando em meu nome, ali eu estarei. Portanto, Gênesis no lar nessa manhã, não tenho que expressar em palavras, mas sim sentir. Porque essa mensagem é de alma para alma, é de coração para coração. Ave Cristo sempre.